Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Primeiro vídeo, acho que é o primeiro estudo aqui de 2026. Muito feliz por vocês estarem aqui. Feliz também por todos vocês que estão acompanhando o site iasd.com.br, que é um dos projetos também conectados ao Para Que Possamos. Eu espero que vocês gostem. Vou trazer meu microfone um pouco mais para o centro, para a gente conseguir se comunicar tranquilo. E eu tô muito feliz pelos acessos, já passaram mais de 25 mil acessos, não tem nem um mês o site, literalmente, então isso é algo muito positivo, estou muito feliz por isso, feliz porque vocês estão acessando os artigos, lendo, estudando, compartilhando e pesquisando. A gente tem ali todo um controle para saber exatamente o que as pessoas têm dúvidas, perguntas, mensagens, muitas mensagens também. Estou muito feliz. Então vai lá, acesse www.iasd.com.br, está aqui na parte inferior da tela. Só acessar, coloca nos seus favoritos, sempre vai ter um artigo lá todos os dias, artigos, e o estudo também da lição da Escola Sabatina, a refutação da lição da Escola Sabatina também vai ser semanal, rigorosa, religiosa, para que vocês tenham acesso. A gente vai criar uma sessão só de lição da Escola Sabatina para refutar a lição da Escola Sabatina também, incluindo todos os vídeos dos pastores adventistas, pelo menos os que falam mais alto na internet. Vamos pegar todos os vídeos e transformar em artigos refutando também a posição deles e as teologias do adventismo do sétimo dia, tá? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo do primeiro estudo. Eu acho que vale a pena começar salientando dois pontos. O primeiro ponto é que durante o ano de 2025 eu recebi e falei, tive a oportunidade de conversar com centenas de pessoas que dividem praticamente os mesmos medos, os mesmos traumas, por terem passado pelo Adventismo no sétimo dia, sem conhecer o Jesus verdadeiro, sem conhecer quem é Deus, sem conhecer literalmente as Escrituras, o que de fato é o Evangelho e as boas novas de salvação. Então, eu creio que nesse primeiro momento, nesse primeiro estudo, a gente vai salientar alguns pontos importantes, tanto para pessoas que já saíram da igreja adventista, estão bem resolvidas, estão tranquilas, estão vivendo um novo momento com Cristo, estão de fato tendo uma relação com Jesus Cristo verdadeiro, não falso, da igreja adventista, e também para pessoas que estão na igreja adventista, mas estão passando por desafios. E desafios podem ser esses de diversas naturezas, tanto com familiares, com amigos, consigo mesmo, com medos, com culpas, dúvidas, com uma ausência completa de entendimento do que de fato é o Evangelho de Cristo. Então, esse primeiro estudo é um estudo que vai ser bem simples, aparentemente simples, mas ele vai também destacar alguns pontos para trazer um pouco mais de paz para você que está vivendo esse momento, principalmente dentro da igreja adventista, um momento de vazio, um momento de que você parece que está numa rodinha de camundongo, todo sábado ali rodando aquela rodinha, vivendo a mesma coisa, mastigando a mesma situação, as mesmas lições da Escola Sabatina, as mesmas histórias, as mesmas pregações, os mesmos medos, as mesmas profecias falsas, toda essa situação de papas, decretos. Você que está sentindo que está vivendo nessa roda há muitos anos, está sentindo que está vivendo nesse redemoinho sem fim, que é o Adventismo do sétimo dia há muitos anos, e está com fome de Cristo, está com fome de Jesus. Então a gente vai destacar alguns pontos que a igreja adventista utiliza para manter você lá dentro, para que você continue lá dentro com um tipo de medo teológico, uma estratégia psicológica de controle realmente emocional da sua vida, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E se você tem filhos pequenos no adventismo, mais ainda, você precisa se alertar muito mais ainda, porque as crianças não merecem crescer nesse ambiente de medo teológico, né, de desconhecer de fato quem é Jesus Cristo. Tá? Então, esse basicamente o alerta. Acesse o site quando você tiver um tempo, deixe ele salvo nos seus favoritos e vai ser um prazer te receber por lá, tá? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui o título do nosso estudo de hoje. Vou ficar aqui no canto, tá? Enquanto a gente vai conversando com relação aos slides aqui do lado direito, você vai perceber que o estudo está bem grande. Eu tentei aumentar bem as letras para que as pessoas que assistem só no celular tenham também acesso. E também pessoas com algum tipo de dificuldade visual, que eles também tenham acesso. Eu vou tentar mencionar também as fontes,
os textos por completo, para caso você tenha alguma dificuldade visual, também tenha acesso, tá? Vamos lá, o título da nossa apresentação hoje são as 4 ferramentas psicológico-teológicas usadas pela IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, para induzir o medo de perder a salvação. Então são muitos, a gente poderia colocar 15, 20, 30, mas eu vou destacar só 4 para nossa apresentação não ficar com 6 horas de duração e para que você também aproveite, tá? Se você está assistindo na sua casa, na sua televisão, pegue o seu caderno, pegue um livro de anotações, pegue a sua Bíblia, e a gente vai estudar juntos para que você encontre paz, principalmente caso esse seja o seu desafio. Vamos lá. Primeiro, a ferramenta psicológica que a Igreja Adventista utiliza é a questão do dízimo, tá? Dízimo para salvação. Sim, a Igreja Adventista defende que o dízimo impacta nas suas chances de salvação. E isso não vem de uma interpretação correta da Bíblia, é óbvio, vem através da autoridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a autoridade suprema sobre a igreja, chamada Ellen White, uma pessoa que já morreu, ela não existe mais, ela está lá no pó da terra, aguardando a volta de Jesus, mas ela, morta, mesmo assim, ainda exerce autoridade e influência sobre a Igreja Adventista e os seus membros. E o tema do dízimo é um tema muito destacado na Igreja Adventista, por ser uma empresa. A Igreja Adventista é uma empresa com filiais, com franquias, e essas igrejas de bairro da Igreja Adventista são franquias, como se fosse uma franquia do McDonald's, uma franquia de uma loja, sei lá, da Cacau Show, assim por diante, né? Então, cada igreja adventista é uma franquia, um business, é uma portinha, uma lojinha, né? E nessas lojas, eles extraem o máximo de recurso financeiro que eles podem dessas vítimas, que são os membros da igreja. Como eles fazem isso? Eu destaquei 5 pontos aqui para você ver. Primeira coisa, que é uma mensagem implícita, que é o sem dízimo, sem céu. E eu me recordo que a gente já colocou vários vídeos aqui do Arilton Oliveira falando sobre a questão do dízimo, e o dízimo é para salvação. É uma questão, como ele diz, entre aspas, sine qua non, né? Acho que você já viu esse vídeo, eu posso colocar o link depois aqui abaixo para você assistir. Outro ponto, culpa financeira, pobres e pessoas desempregadas tendo que sofrer uma pressão psicológica devido à questão do dízimo ser para salvação. O terceiro ponto é prova de conversão, vira termômetro de salvação. E uma das coisas que é clara e é óbvia dentro da Igreja Adventista é que pessoas que não dão o dízimo não têm a chance ou o direito de ter a oportunidade de representar a comunidade dentro da igreja. Então, se você não dá o dízimo, dificilmente você vai ter um cargo na igreja, dificilmente você vai ter algum tipo de liderança na igreja, porque o seu nome precisa ser avaliado dentro das comissões da Igreja Adventista para ver se você tem moral financeira. No caso, a moral seria os dízimos e as ofertas, né? Uma outra questão que é a dependência institucional via sustentação econômica, ou seja, uma das estratégias da Igreja Adventista é utilizar a extração de 100% do dízimo, em vez de deixar o dízimo para as igrejas, a Igreja Adventista retira, ela rouba esse dízimo das pessoas da Igreja Adventista, 100%, para que as pessoas financiem o Adventismo do Sétimo Dia na sua pirâmide organizacional, né? O que é uma vergonha, Se você for em outras igrejas, você percebe que, por exemplo, se eu não me engano, na Convenção Batista, na Convenção Presbiteriana, a convenção retira 10% do dízimo e mantém 90% para a igreja se sustentar, né? Pagar suas contas, ter um espaço adequado e assim por diante. Mas a Igreja Adventista não, ela tira 100%. É como se você tivesse 10 galinhas e ali você retira os 10 ovos de todas as galinhas. Depois você vai lá e chega para as galinhas e fala: agora gere mais ovos se vocês quiserem comer, sobreviver e assim por diante. Zaqueu, perto da Igreja Adventista, é um santo, financeiramente falando. E olha que Zaqueu aprontava financeiramente. Então, se você comparar Zaqueu e o Adventismo, o Zaqueu é um santo, perto da Igreja Adventista. Tá? Algo que deve ser lembrado, principalmente para um membro pobre, para um membro desempregado, que é sempre pressionado com relação a dízimo e salvação, ou dízimo e moral espiritual, e assim por diante. Por último, bênção e maldição, usada como pressão moral, ou seja, se você dá o dízimo,
você será abençoado. Se você não dá o dízimo, você automaticamente será amaldiçoado, ou Deus irá tirar a mão ou tirar a proteção sobre a sua vida. Então, muitas pessoas que chegam à igreja adventista, os pastores adventistas, eles não têm vergonha na cara. Eles falam literalmente assim: olha, você está dando dízimo? Não. Então, o que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida profissional, seja onde for, isso é resultado de que você não está dando dízimo para a igreja adventista. Isso é um sinal que você não confia em Deus. Aliás, tem aquele vídeo do Ayrton Keller, do presidente mundial da igreja adventista hoje, dizendo que ele quer que você quebre as suas contas. Quebre as suas contas, mas não deixe de dar o dízimo para a igreja adventista. Então, tá aí mais um exemplo claro e clássico dessa questão sobre dízimo. Mas vamos então à autoridade da igreja. O que Ellen White disse? Vou aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 550, onde ela diz: o sistema dizimal é tão obrigatório ao povo de Deus nesses últimos dias como era para o povo de Israel. E aqui ela coloca como sendo algo obrigatório para o povo de Deus nestes últimos dias. Então ela está falando especificamente sobre a era cristã, né? Nós estamos falando depois da morte de Jesus Cristo. Então ela coloca como sendo o dízimo algo obrigatório para os cristãos, indo completamente na direção oposta do que o Novo Testamento apresenta e os apóstolos também apresentam, como não sendo algo obrigatório. Quem quiser dar e ofertar, que dê de coração, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas possibilidades. Então, Ellen White aqui indo diretamente, frontalmente, contra os evangelhos, contra a palavra apostólica, contra a Bíblia, e aqui, novamente, colocando dinheiro como algo obrigatório ao povo de Deus, né, nesses últimos dias. Está aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 550. Vamos para o próximo. Se alguém recusa, Ellen White novamente, se alguém recusa devolver o dízimo a Deus, está desonrando a Deus e rejeitando o seu direito de soberania. Olha só que coisa. Aqui ela escolheu conselhos sobre stewardship, esqueci o nome em português, mas na página 80, nesse livro, Conselhos on Stewardship, ela escreve dizendo que Deus perde o direito à soberania sobre a sua vida se você se recusa a devolver o dízimo. O engraçado dessa afirmação é que o dízimo ele tem um caminho. Nós não estamos falando aqui, Ellen White aqui não está falando, não está apresentando o dízimo como algo, por exemplo, olha, eu vou pegar 10% do meu salário e eu vou comprar uma cesta básica para a família vizinha aqui da minha casa, e eu vou dar para eles aqui uma cesta básica porque eu comprei com 10% do meu salário. E eu sei que esse alimento dessa cesta básica vai alimentar essas crianças, essa esposa, esse marido que está desempregado, ou essa situação difícil que eles estão passando. Nós não estamos falando desse dízimo, nós estamos falando do dízimo que vai para a conta bancária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos falando do dízimo que vai para a conta bancária dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pregam um profetisa falso, um Jesus falso e uma salvação falsa. Então, nós não estamos falando do dízimo para ajudar as pessoas, os pobres, as viúvas. Não. O dízimo institucional, aquele que é roubado pela igreja em 100% de sua integralidade, tá? Então aqui está Ellen White, Conselhos on Stewardship. Eu vou me lembrar em português o que seria esse nome. Página 80. Temperança, acho que é temperança, alguma coisa assim. Vamos para mais um. Quereis tornar, Ellen White novamente, quereis tornar segura vossa propriedade? Ponha na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retende tudo o que possuis, e isso será para a vossa perda eterna. Dai-o a Deus, e desse momento em diante trará sua inscrição, está selada com sua imutabilidade. Então, mais uma apresentação sobre a teologia da prosperidade, onde você dá o seu dízimo e por conta da sua devolução ou doação dizimal, né, automaticamente você vai garantir o quê? A sua inscrição, o seu selamento e a imutabilidade da sua salvação. Agora, se você está retendo, automaticamente você vai ter a perdição eterna.
onde na parte azul aqui do texto você percebe, retém de tudo que possui, isso será para a vossa perda eterna, ou perdição eterna. Então aqui nós estamos falando, ela está falando no caso de salvação. Nós não estamos falando aqui sobre bênçãos vindouras, financeiras, ou apenas dentro do contexto da sua conta bancária. Nós estamos falando de perdição eterna. Nós estamos falando da salvação em Cristo Jesus. Aí ela fala, olha, você tem que colocar o seu dinheiro nas mãos daquele que tem as marcas, os cravos da crucifixão. Agora eu digo para você, esse não é o arcanjo Miguel, certo? Jesus não é Miguel. Jesus não tem natureza angélica como defendido no Signs of the Times em 1911 por Ellen White pela Igreja Adventista. Então, partindo dessa premissa, você entrega para Cristo, então Cristo vai garantir para você a sua salvação através de um sistema financeiro. Isso é um absurdo completo dentro do Adventismo e através dentro da suposta profetisa, que nós sabemos que é uma falsa charlatã, dizendo isso com base nas suas visões ou guias, como o próprio demônio ajudante ou anjo ajudante que ela tinha atrás dela. Então, dentro desse contexto, volto a dizer, conselhos para mordomia, desculpa, olha aqui, ó, mordomia, eu fiz a tradução desse, não fiz a tradução do outro. Conselhos para mordomia, página 31. Dentro desse contexto, você percebe salvação e finanças. Acordo financeiro com relação a evitar perda eterna. Não vai perder nada eterno. Dentro desse contexto de Ellen White. Mais um. Tudo quanto é retido daquilo que Deus requer, a 10ª parte do rendimento, do seu salário, ela quer dizer, é registrado nos livros do céu como roubo e a ele feito. Então, tá aqui, se você não der o dízimo para a igreja adventista, e aqui eu coloco outras igrejas falsas também, ok? Outras igrejas falsas também utilizam técnicas similares a essa, tá? O que Ellen White está fazendo aqui, existe em outras igrejas falsas, espúrias, que mentem e deturpam o evangelho. Mas aqui nós estamos falando do adventismo do 7º dia. Volto a dizer, tudo quanto que é retido daquilo que Deus quer, a 10ª parte do seu rendimento, do seu salário, é registrado nos livros do céu como roubo a ele feito, a Deus. Essas pessoas defraudam ao seu Criador. E ao ser-lhes apontado esse pecado de negligência, não basta que mudem de direção e comecem a seguir daí em diante o reto princípio, ou seja, não adianta simplesmente a pessoa se converter. Olha o que Ellen White diz, isto não altera os algarismos registrados. Isso não altera os algarismos registrados no céu pela sonegação da propriedade que lhes foi confiada para ser devolvida àquele que a emprestou. Exige-se arrependimento pelo trato infiel e a ingratidão para com Deus. Ou seja, vamos supor que, vou dar um exemplo simples aqui, vamos supor que existe o João, né? Aí o João ele ganha R$1.000 por mês de salário. E aí 10% são R$100. Vamos supor que durante o ano de 2025, o João não estava bem financeiramente, passou a maior parte do ano desempregado, com dificuldades, mas ali a esposa estava trabalhando, junto ali com um pouquinho aqui, eles conseguiram passar por essa dificuldade. Se eles não deram o dízimo desse montante total reunido ao final de um ano e entregaram para Deus, no livro do céu, no juízo investigativo, lá no Livros do Céu, está dizendo que o João, a despeito de todas as suas dificuldades, a despeito de todos os seus desafios com a sua família, ele fraudou a Deus. E agora, não adianta mais, agora em 2026, o João falar, olha só que coisa, né? Agora, não, estou empregado. Agora o João, graças a Deus, Deus abençoou, agora ele está empregado, ele está seguindo em frente com a vida dele. Não adianta mais, ele vai ter que ressarcir os números fraudados, entre aspas, segundo Ellen White, o adventismo, que não foram doados durante o ano de 2025, o que é um absurdo. Então, por isso que existe o tal dos juros do dízimo. Lá dentro da igreja adventista existe os juros do dízimo. Então, você tem um nome num Serasa celestial, algum tipo de SPC celestial, onde tem um anjo com os algarismos, ela fala aqui, tá aqui, ó, não basta que mude de direção e comece a seguir daí em diante o reto princípio. Isto não alterará os algarismos registrados no céu. Ou seja, a dívida do João em 2025 está lá.
Então ele precisa, de alguma forma, compensar a dívida e os atrasos dele de 2025 com um novo trabalho em 2026. Como é que isso pode ser feito? Em vez de ser 10% agora o dízimo do João, matematicamente, o dízimo do João pode chegar a 15%, a 20% em 2026, para que os registros dele no céu sejam de fato limpos e eximados, para que ele se apresente de forma eximada perante Deus. Olha que absurdo isso, gente. O Adventismo no sétimo dia trata as pessoas como um número, como se fosse um caixa bancário, como se fosse um ATM, né, um caixa 24 horas, onde os seres humanos que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia são nada mais, nada menos que números, e nós sabemos disso. Nós sabemos que as pessoas dentro da igreja adventista são tratadas como números. Se não fosse assim, não haveriam as fraudes de batismos, onde os pastores vão em albergues com fichas batismais, pedir para as pessoas do albergue assinarem e darem o RG deles, para constarem dentro da associação como sendo pessoas que foram batizadas. Você, adventista do sétimo dia, que assiste esse vídeo, você não é nada mais, nem nada menos do que um número. E é por isso que números importam no adventismo, número de batismos, número de dízimos, número de ofertas de sacrifício, número de oferta do tabernáculo, número de oferta de gratidão, número de oferta da primavera, oferta do Natal. Aí pode variar. E eles vão trabalhando na sua mente e você vai ficando com medo. Por quê? Porque você crê em Ellen White. E Ellen White disse para você, porque você crê nela, de que nos livros do céu a fraude pela sua defasagem dizimal está sendo registrada. Tá? Então vamos lá. Mais um texto aqui de Ellen White sobre dízimo. Só voltando aqui, eu mencionei aqui Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 412, o último texto que foi lido. Okay? Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Você lembra quando eu mostrei o vídeo do Ayrton Keller? Ayrton Keller, que vem com aquela pregação nefasta, diabólica, aquela pregação dos infernos, dizendo que você tem que quebrar as suas contas e não deixar de dar o dízimo para a igreja adventista. Olha as bolas, de onde ele tirou isso? Vamos lá. Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a Deus oferta voluntária era o egoísmo. Ou seja, a macabra bruxa Ellen White, ela está falando com uma pessoa. As pessoas têm dívida. Ela fala lembra que eu já ensinei para vocês? Quando ela começa a história de é porque é visão. Ou seja, o anjo acompanhante dela, a entidade espiritual, aquele demônio que acompanhava Ellen White, leva Ellen White espiritualmente até algumas casas e ela vê que as pessoas têm dívidas. Mas isso não é uma desculpa. Ela chama as pessoas de egoísta, mesmo tendo dívidas. Mesmo tendo dificuldades financeiras, as pessoas são egoístas. Alguns sempre continuarão, continuando o texto aqui na parte amarela, alguns sempre continuarão devendo. Sempre continuarão devendo. Devido à sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoar os empreendimentos. Amam mais este mundo do que a verdade, não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. Conselho sobre Mordomia, página 60, se eu não me engano, está nessa parte do livro. Portanto, preste atenção. O pobre endividado não tem desculpa para não dar o dízimo. Ele que se vire. Ele que se vire em dar oferta. A gana e o sangue no olho pelo dinheiro, vindo desde a falsa profetisa, é muito grande. Aí eu pergunto para você, irmão adventista, que eu não conheço a sua situação financeira, eu não entendo como ferramentas psicológicas e falsas como essa talvez estejam afetando a sua relação com Cristo, a sua relação dentro da comunidade. E o engraçado é assim, vou dar um exemplo simples do que acontece na prática, né? Vamos supor que eu vou usar o João novamente, tá? O João tá lá, 2025, muitas dificuldades financeiras, muitos desafios, mas finalmente ele conseguiu respirar. Agora, em 2026, ele conseguiu um emprego novamente. Lembre-se, a comissão da igreja, o tesoureiro da igreja, ele repassa as informações para o pastor de quem dá o dízimo e quem não dá. O tesoureiro da igreja, e muitas vezes, obrigado, porque o tesoureiro da igreja, às vezes é uma pessoa de bom coração, uma pessoa de boa índole,
E essa pessoa tenta não expor as famílias pobres ou as pessoas que não estão dando dízimo. E aí vem aquela consideração, né? O pastor recebe um relatório de quem está dando dízimo e quem não está. E aí vem, daqui 2, 3 sábados depois que ele recebe o relatório, vem o pastor na igreja para dar um sermão pesado sobre mordomia, sobre dar o dízimo, sobre dar a oferta. Ele vai, vem com toda a força, vem com os 2 pés no peito do membro. Aí o membro que passou a semana toda em dificuldade, comendo arroz e farinha, feijão e farinha, durante dias, uma pessoa com dificuldade com os filhos, uma pessoa que está tendo dificuldade de alimentar a sua própria casa, ela chega no sábado na igreja tentando esperar uma mensagem de esperança, aguardando uma mensagem de esperança, aguardando uma mensagem de dar fôlego para conseguir vencer os próximos dias, as próximas semanas. E aí ele vem e toma no peito uma paulada, forçando ele, jogando mais culpa e mais dor na consciência com relação à questão de dízimo e dinheiro na igreja. E tem muito pastor que não tem vergonha não, que no final da pregação ainda chama de canto e fala, irmão, o que está acontecendo com você? Eu me lembro algumas vezes de pastores questionando irmãos que não estavam dando dízimo, se eles estavam em pecado, cometendo algum pecado, traindo a esposa, ou a esposa traindo o marido, ou fraudando, ou usando drogas e assim por diante, porque a ausência de dar o dízimo, como eu citei aqui no começo, como se fosse uma prova moral, né? Como se fosse um termômetro moral, se a pessoa está bem com Deus e assim por diante. Então está aqui mais um texto de Ellen White com relação a esse tema, mais um texto falso, mais uma fraude teológica e mais uma ferramenta psicológica de pressão e de opressão com relação aos membros da igreja adventista. Mais um aqui, aquele que sonega os bens do Senhor não somente perde o talento que lhe foi emprestado por Deus, mas perde a própria vida eterna. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 412. Mais uma evidência. Você, meu querido irmão adventista do sétimo dia, que está passando por esse vídeo aqui, está assistindo até agora. Mais uma evidência. Mais uma evidência de algo que é criminoso teologicamente, que é criminoso com relação ao cristianismo, ao evangelho de Cristo, utilizar dinheiro como moeda de troca para a salvação. E o adventismo no sétimo dia faz isso. Portanto, esses são textos e alertas para que você desperte. Por fim, nesse tópico aqui, o que a Bíblia diz? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza. Preste atenção, não com tristeza. Você não vai levar dinheiro triste para a igreja. Explica para mim que sentido faz. Você está ali sofrendo com a tua família, você está com dificuldade para pagar as contas, você está com dificuldade. E aí você pega aquele recurso que poderia ser usado para alimentar a sua casa, seus filhos, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, você vai retornar para a igreja adventista, que tem bilhões e bilhões de reais, de dólares e reais dentro das contas bancárias deles. Bilhões, eu estou falando. É para isso que Deus está te dando saúde, é para isso que Deus está te dando alegria, é para isso que Deus está protegendo a tua casa, protegendo teus filhos, para você pegar esse valor, esse recurso, e você entregar de mão beijada na mão de uma organização falsa cristã, que não defende o evangelho. Então, cada um aqui, olha o que a palavra diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza, não se arrebente por causa da igreja adventista. Não se arrebente, não arrebente financeiramente por conta da igreja adventista sétimo dia, meu irmão. Deus está te dando força, saúde para se levantar, para ir trabalhar, para você alimentar um sistema espúrio desse. Ou por necessidade, olha aqui o que está escrito, necessidade, nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, olha só, não é melhor, duas questões, não é melhor você estar bem financeiramente, você falar, quer saber, vou separar 10%, 5%, 20%, 30%, não importa a porcentagem, vou separar esse montante e vou entregar na mão de alguém que precisa. Eu vou no mercado, vou ali no Extra, no Carrefour, no mercado ali da sua cidade, eu vou pegar esse valor, essa porcentagem, eu vou encher o carrinho, eu vou separar ali, você e sua esposa,
Sentem-se juntos durante a semana. Olha aqui, quantos quilos de arroz a gente conseguiu fazer? Olha aqui, ó, tem 15 quilos de arroz, tem 20 quilos de feijão, aqui tem carne, tem óleo, tem farinha, tem o que a gente conseguiu? Tem fruta, tem verdura. Vamos montar os kits agora, vamos procurar pessoas que estão precisando de ajuda. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai colocar o nome e o endereço de cada uma delas no seu coração para que você ajude. Alimentar as pessoas. Gente, Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Ele, antes de entregar a palavra, ele se preocupava com as pessoas, ele curava as pessoas. Ele não ia fazer um fortalecimento de um sistema ou do templo, do sinédrio, dos fariseus, fazer com que as botijas de vinho dos fariseus nunca secassem. O objetivo de Cristo não era esse. O objetivo de Cristo era claro, era ajudar as pessoas, amar ao próximo, estar junto e dar suporte para as pessoas. Então, você quer dizimar, você quer ofertar, Deus tem tocado no seu coração para que você financeiramente, com saúde financeira na sua casa, com saúde econômica na sua casa, onde não vai faltar na sua casa, ok? Onde não vai faltar na sua casa. Depois que você fez todas as contas, todos os cálculos, e você viu, olha, realmente, hoje tá aqui, ó, nós podemos ajudar outras famílias, nós podemos ajudar alguém que está doente, nós podemos ajudar e abençoar uma pessoa que não tem gasolina para ir trabalhar, ou o carro quebrou, ou a pessoa está hospitalizada, precisando de suporte. Gente, são tantas oportunidades, mas a pior de todas é você pegar aquilo que Deus entregou na sua mão, e você fala assim, não, vou entregar na igreja adventista. O que você está fazendo aí contra o evangelho, porque você está financiando um sistema que não prega um Jesus verdadeiro, que não prega a salvação. E você acabou de ver agora, dá o dízimo e você está salvo. Dá o dízimo e você está garantido. Agora, não dá o dízimo, perdição. Ok? Então, fica aqui mais um ponto. Fica aqui os pontos que eu falei para você aqui agora. Sugestões. Não envie dinheiro para a Igreja 27º Dia, acabei de falar. Priorize as necessidades da sua família, tá? Primeiro, as contas, o aluguel, a alimentação, remédio, educação, vestuário, sabe? Poxa vida, ter uma família forte, uma família equilibrada, unida, poxa vida, invista na sua família. Você vai investir na Igreja Adventista em vez de investir na sua família, em vez de investir nos seus filhos. Tá? E ao receber seu salário, se desejar, separe a porcentagem que quiser, nada definido, nada colocar 10%, 11%, 15%, a que você quiser, para ajudar diretamente alguém que precisa. Tá? Então esse é o nosso primeiro ponto, essa é a primeira ferramenta, infelizmente, usada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o controle financeiro na sua vida, controle financeiro na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, para subjugar a sua família financeiramente, para que você tenha medo de perder a salvação, para que você tenha medo que Jesus vai olhar para você agora como se você fosse um bandido, para que você tenha medo que Jesus vai anotar no livro celeste que você tem dívida, e a dívida passada não morre, tá? Esse é um dos pontos mais absurdos desse tema com relação a Ellen White. A dívida passada não morre. Os algarismos passados não morrem. Esse é o absurdo adventista. Isso é o adventismo do sétimo dia. Ok? Vamos lá avançar então para o nosso segundo tópico. São 4 tópicos, tá? No nosso segundo tópico hoje, nós temos aqui a questão do sábado para a salvação, que é algo clássico dentro do adventismo. E eu tenho aqui outros 5 pontos para a gente destacar. O sábado como selo de Deus, nós sabemos que é uma grande mentira. O sábado não é selo nenhum. O sábado não significa selo nenhum. O sábado não tem significância nenhuma para os cristãos após a cruz de Cristo. Não é algo que, se você fizer, você vai estar em pecado, se você quiser guardar o sábado, você vai estar agredindo a Deus. Não, de forma nenhuma. Mas nada disso, nada dessas práticas sabáticas ou a guarda sabática é algo que é exigido dos cristãos. Se você quiser fazer, muito bem, mas saiba que você está praticando algo da velha aliança, não algo que pertence à nova aliança. Tá? Então não é selo de Deus,
Não é absolutamente nada disso. Guarda do sábado como um ato de salvação. Adorar no domingo é um ato diabólico. Guardar sábado é parte da identidade dos santos, ok? E só estarão no céu aqueles que guardaram o sábado, isso é óbvio, dentro do adventismo do sétimo dia. Vamos para alguns pontos? Vamos lá. Aqui em Testemunhos Seletos, volume 3, página 232, diz o seguinte: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial do Senhor da criação. A marca da besta é o oposto, é a observância do primeiro dia da semana. Isso Ellen White apresentando como algo que ela, segundo ela, foi revelada por Deus de forma assim miraculosa. O engraçado, eu venho destacar aqui, é que o ministério supostamente profético de Ellen White começa em 1844, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela só vem receber luz sobre o sábado, e Deus só dá essa luz para ela do sábado, e salvação sabática, obviamente, depois, anos depois. Então, você percebe que ela vai transformando isso numa ferramenta de controle, numa ferramenta psicológica, dizendo que agora sábado é selo, quando nós sabemos que o selo de Deus é o Espírito Santo. Ok? Vamos lá para mais uma? Olha só, uma ameaça. Isso aqui é psicológico, ok? Isso aqui é uma ferramenta psicológica de medo teológico, ok? Se a luz da verdade lhe foi apresentada, no caso para um adventista, o sétimo dia, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se apega ao falso sábado, no caso domingo, recusando guardar o santo sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Olha o absurdo que essa mulher escreve e olha o absurdo que o adventismo promove. Portanto, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, católicos, todos eles marcados com a marca da besta, somente os adventistas. Somente os adventistas. Entre eles, dos quais o próprio adventismo do sétimo dia não reconhece os batistas do sétimo dia como sendo parte do povo remanescente. Um grande absurdo. Porque os batistas do sétimo dia guardam o sábado. Tá? Então aqui está mais uma evidência sobre essa teologia nefasta de selo e de marca da besta por conta de dias. Né? Vamos avançar. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente. Assinalado, no caso, marcado, né? Ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e a sua imagem. O que nós aprendemos anteriormente é que selo é sábado, segundo Ellen White, e marca da besta é a guarda do domingo, ou a adoração a Deus durante as 24 horas do domingo, ok? Mais uma evidência para você. Mais uma. Desculpa que eu estou Review Herald, 30 de janeiro de 1900, e agora esse é o Grande Conflito, página 605. Lembre-se que as edições podem variar de ano, as traduções também, mas dentro do contexto das publicações, todas elas são verificáveis dentro do site oficial da igreja, ellenwhitewritings.com, ok? O sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertida. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, só uma concentração nessa parte vermelha, dizendo que o sábado é o toque de lealdade, é o ponto da verdade controvertida. Qual é o ponto da lealdade do cristão? É a crença e a fé e a declaração plena em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e intercede por nós. Esse Cristo. É isso que define, e esse é o ponto de toque, esse é o ponto de lealdade, é a fé em Jesus Cristo. O João 3,16, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, dentro desse contexto, o sábado não é toque de lealdade de absolutamente nada. Absolutamente nada. Repito, absolutamente nada. Cristo Jesus é o centro. Cristo Jesus é a razão pela qual você se chama ou se nomeia
um cristão. Você é cristão por causa de Cristo. Você não é cristão por conta de sábado. Você é cristão por conta do sacrifício de Cristo na cruz e pela ressurreição. O apóstolo Paulo fala, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Portanto, a sua fé está baseada na ressurreição e na vitória contra a morte que Jesus Cristo venceu ao ressuscitar, ao sair daquela tumba, ascender ao céu, estar lá à destra do Pai desde a sua ascensão. Não em 1844, desde a sua ascensão, intercedendo por mim e por você. Então, ao toque de lealdade, onde você vai ser definido aqueles que servem a Deus e não servem, está na declaração oficial, pública, de que você é cristão, um seguidor, um discípulo de Cristo. Sábado não significa nada. Ao passo que a observância, continua Ellen White, do sábado, espúrio, domingo, ela não tem papas na língua, viu? Em conformidade com a lei do Estado contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus e a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, e a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Ou seja, salvos e perdidos, marca da besta, eu digo para você, não vai entrar no céu ninguém que tenha a marca da besta. Isso é algo que todos nós concordamos, certo? Então, se você recebe a marca da besta, desculpa, você não vai estar no céu. Eu estou lá cruzando no céu andando, de repente eu cruzo com alguém que está lá com a marca da besta. Não faz sentido. Portanto, as pessoas que vão estar seladas para a salvação são pessoas que guardaram o sábado. São pessoas que rejeitaram o domingo dentro da maluquice, da doença teológica adventista do sétimo dia, uma doença. Então, dentro desse contexto da mente doentia de Ellen White, as pessoas são oprimidas com relação a uma teologia nefasta de demônios. É disso que o apóstolo Paulo nos alertava sobre teologias, doutrinas de demônios, evangelhos de demônios. Por quê? Porque isso substitui o sangue de Cristo, o Cordeiro verdadeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não adianta você tentar colocar um dia no calendário e pregar o dia do calendário na cruz. Não funciona. O sábado não morreu, o sábado não sangrou, o sábado não carrega os nossos pecados, o sábado não foi colocado numa tumba, o sábado não ressuscitou, o sábado não ascendeu ao céu, o sábado não está à destra de Deus. Cristo está. Então esse é um ponto de libertação plena do Adventista sétimo dia. O Adventista sétimo dia tem medo de entrar num supermercado no dia de sábado, se ele precisar comprar alguma coisa. Ele tem medo de entrar num restaurante de sábado, tem medo de, sei lá, engasgar ali com um ovo de codorna e passar dessa para melhor e perder a salvação dele. Então, olha só que coisa. Dentro desse contexto, o medo, a pressão psicológica imperam no contexto do Adventismo, tá? Vou avançar aqui para mais alguns, para a gente pular para o próximo, avançar para o próximo tópico. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Esse é um clássico que vocês já conhecem. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Vamos para o que a Bíblia diz, né? Efésios 1, de 13 a 14. Sábado não é selo de nada. Novamente eu repito, sábado não é selo de nada. Nele também vós, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é Cristo Jesus, tá? E tendo nele crido, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Meu querido irmão adventista, você é selado em Cristo Jesus, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que são as boas novas de Cristo. Acabei de dizer aqui, morreu, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu ao céu, está no céu intercedendo por nós, que é o nosso penhor da nossa herança. O selo é o Espírito Santo. Por quê? Porque na hora que o Espírito Santo habita em você, você não precisa de 10 mandamentos. Na hora que o Espírito Santo habita em você, você não precisa de gente falando para você o que é certo, o que é errado, o que você deve e o que não deve fazer. O Espírito Santo habita em você, e você, como habitação do Espírito Santo, você toma as decisões corretas, você toma uma direção de vida alinhada com a presença do Espírito Santo na sua vida.
Aí você fica parecendo uma criança dentro de uma creche, adventista do sétimo dia, você fica parecendo uma criança dentro de uma creche, onde a governanta, a babá, a professorinha, a tia, é a Ellen White. E a Ellen White diz para você, o pastor da sua igreja diz para você, que você é uma criança, você é um bebê. E você precisa seguir as ordens, as regras da creche adventista, porque senão você vai se perder. Quando você é um adulto, selado com o Espírito Santo, selado por Cristo, um cristão legítimo, você não precisa do adventismo do sétimo dia para absolutamente nada na sua vida. Nem socialmente, nem familiarmente, nem nada. O adventismo é nulo quando o Espírito Santo habita em você. Repito, o adventismo é nulo, não serve para nada. Você pode pegar o adventismo do sétimo dia e jogar na lata do lixo, porque o Espírito Santo vive em você. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda, 2 Coríntios de 1, 21 a 22, sábado não é selo. Volto a dizer, aquele que nos estabelece convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou. Veja só, Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou você aceita o que está escrito na Bíblia, ou você não aceita. Ou você rejeita o que está escrito na Bíblia, ou você... Eu não sei. Eu peço com caridade aos adventistas do sétimo dia que estudem a palavra de Deus. Estudem o que Deus está falando. Aquele que nos estabelece convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Okay? Então, a marca da besta não é um dia de adoração. Vamos para Apocalipse 13, 16 a 17. Olha que interessante. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. Apocalipse está falando de uma marca, onde está envolvido três aspectos desse contexto da marca. A marca é comercial, econômica, comprar e vender, lembre-se desse ponto. É política, lealdade ao sistema da besta, tem uma esfera política envolvida nesse contexto, e não a menção de dias de adoração em todo o Apocalipse 13. Aliás, dias de adoração não está relacionado à marca de besta. Não está relacionado à separação entre bodes e ovelhas, entre joio e trigo. Mas se você continua a se alimentar de escola sabatina, de guia de estudos de adventista, de Ellen White, você vai cair nessa mentira. E você não vai conseguir enxergar, de fato, quando cumprimentos proféticos acontecerem, quando eles acontecerem, você não vai conseguir, você vai estar cego com as lentes de Ellen White no seu rosto. Ok? Muito bem, esse foi o item número 2, vamos para o item número 3, já avançando. Juízo investigativo, ou seja, uma investigação para salvação. 4 pontos rápidos aqui que vale a pena serem mencionados. Todo nome nesse juízo investigativo é mencionado e investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Nomes apagados do livro da vida agora. E você nunca saberá se foi aceito ou se você foi rejeitado. Adventista do sétimo dia. Essa é a pior teologia, a mais demoníaca e diabólica da igreja adventista. Vamos a alguns fatos, ok? Nessa imagem que eu estou compartilhando com você, você pode ver 2 indivíduos, ok? Um homem e uma mulher. Nós estamos utilizando aqui 2 exemplos, tá? No exemplo dela, vamos considerar que ela seja uma adventista do sétimo dia, ok? Esses 2 adventistas, no caso dela, ela está salva. Por que ela está salva? Ela está viva, ela não morreu, ela está aqui conosco em 2026, viva, e ela está salva. Poxa, como nós sabemos disso? Ela não sabe, mas nós sabemos. Por quê? Porque o nome dela foi passado no juízo investigativo adventista. E nesse dia, pode ser o dia hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 14 de janeiro. Então o nome dela, vamos chamar ela aqui de Maria. Então o nome da Maria passou no juízo investigativo, e lá estava tudo certo. Ela tinha pedido perdão por todos os pecados, ela estava lá com os nomezinhos dela tudo limpinho, ela não tinha cometido nenhum pecado. Hoje, no dia 14, ela não cometeu nenhum pecado, ela estava tudo certinho, o nome dela passou, o anjo falou, olha que coisa Maria, que coisa bonita. Chegou, salva, garantida, 100% salva. No caso do João, que já não vem dando dízimo desde 2025, ele já tem um débito numérico de algarismos, né?
como Ellen White diz, o João está perdido. Por quê? Porque depois que passou o nome da Maria, passou o nome do João. E aí o anjo abriu o João e só viu o número aqui de dívida de dízimo. Só dívida de dízimo no nome lá, no negócio dele. Sem contar que o João aprontou um pouco, esqueceu de pedir perdão pelos pecados deles. Lembre-se, o João está vivo, a Maria também. Então, ambos estão vivos e muito bem, saudáveis, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá? O que está acontecendo aqui? Ele está perdido e ela está viva. E ela está salva. O nome do João passou no juízo investigativo e lá o anjo encontrou, junto com Jesus e os aliens, encontraram muitas pendências, muitos pecados. E aí a perdição dele foi sacramentada. Meus amigos, como é possível, eu pergunto para você, adventista, Jesus Cristo morre na cruz por você. Ele sangra por você naquela cruz. Ele sofre as chibatadas. O corpo dele é esmagado. Ele sofre tudo que ele tinha que sofrer por nós. Aí, chega um dia, uma falsa profetisa inventa um sistema onde se você toma uma xícara de café, que é considerado pecado, e você não pede perdão, o seu nome passa lá num livro, no céu, onde a sua salvação é perdida. E todo o sangue derramado, todas as chibatadas, todo o sofrimento, toda a dor, os cravos nas mãos, a lança sendo enfiada na lateral do corpo de Cristo, Jesus Cristo tendo que ser tratado como um criminoso diante de toda a população, de toda a cidade, sendo humilhado, cuspido, tudo isso não serve de nada. Não serve absolutamente de nada. Porque você tomou um copo de café, uma xícara de café, e esqueceu de pedir perdão. E aí isso ficou marcado no livro dos registros lá no céu, e no dia que passa o seu nome em revista, tem ali uma xícara de café, que é pecado, segundo a Alemanha. Então você perdeu a sua salvação por conta de uma xícara de café. Fala para mim, que peso a cruz de Cristo tem na frente de uma xícara de café? Que peso que a cruz de Cristo tem na frente de um pecado que você não se recorda e que você precisa, segundo Ellen White, dizer especificamente cada pecado tem que ser lembrado e pedido em oração para que seja apagado do livro, lá, dos atos, dos registros, dos autos da sua vida. Então, que peso tem Cristo? Que peso tem a salvação? Que peso tem a cruz de Cristo nessa história toda, nesse sistema? Vamos para alguns temas, tá? Novamente nós vamos manter as ilustrações. Eu coloquei, você percebe que aqui nesse ponto tem uma ilustração do sistema do juízo investigativo acontecendo lá no céu. Então nós temos um anjo, que é o que faz as anotações, Jesus ali que valida o sistema, né? Tá ali. Tem o alien, óbvio, né? O alien dos outros planetas, do ET Bilu, ou ET de Varginha, sei lá, ET de Varginha, e tem Deus ali observando toda a bagunça ali para que tudo dê certo. Dentro desse sistema, são salvos e são perdidos, tá? Embaixo. Sem que você saiba, você nunca vai saber. Adventista, você nunca vai saber se você está salvo ou está perdido, mesmo continuando vivo. Então hoje, segundo o Adventismo, você já pode ter ido pro saco. Você está vivo aí, vivendo a sua vida perdido. E não adianta mais orar, não adianta mais chorar no pé da cruz, não adianta mais aceitar apelo com um pianinho tocando indo lá na frente do púlpito, não adianta mais nada disso. Você já está perdido. Agora, tem como saber? Não tem. E é aí que a igreja adventista agarra no teu pescoço e te controla. Não tem como você saber. Vamos lá, vamos ler alguns textos da Ellen White. A obra de cada um passa em revista perante Deus e é registrada como sendo fiel ou infiel, ou seja, tem uma decisão. Né? Em frente de cada nome no livro do céu, nos livros, aparece com terrível exatidão, toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Então, não tem como ser mais claro do que isso, né? É assim que procede o sistema do juízo investigativo adventista do sétimo dia. Vamos para o próximo. Quando houver pecados que permaneçam nos livros de registro, sem arrependimento ou perdão,
Olha isso. Seus nomes serão riscados do livro da onde? Da vida. E o registro de suas boas obras será apagado do livro memorial de Deus. Então, se você volta a usar a xícara de café aqui como exemplo, ou sei lá, comer um hambúrguer do McDonald's e o atendente do McDonald's foi lá e colocou bacon no meio do seu hambúrguer e você sem querer mordeu. Olha só que absurdo, comi bacon. Comi o bacon do hambúrguer do McDonald's. Muito bem, você voltou para casa naquele dia e esqueceu de se ajoelhar e pedir perdão. Senhor, me perdoa, porque hoje eu comi bacon sem saber. Senhor, me perdoa, porque eu tomei uma xícara de café. Olha só que absurdo, não consegui me controlar. Senhor, me perdoa, porque eu tomei um copo de Coca-Cola. Olha só, acabou para mim, Senhor, por favor. Se você esquecer de fazer isso, e lá no outro dia, está dormindo, dormindo, morreu. Morreu dormindo. De repente, seu nome lá no céu já era. Por quê? Você morreu sem pedir perdão por isso. Agora, vamos supor que você não morre, você continua acordou no dia seguinte, né? Foi trabalhar, foi viver a sua vida e o seu nome passa no sistema. Tá perdido de novo. Por que você está perdido? Porque você não pediu perdão pelo bacon, pelo café e pela Coca-Cola. Tá? Então, dentro desse contexto está aqui. Se você foi encontrado sem arrependimento, sem perdão, sem nada, esquece. Sua casa cai na hora. E passa para outro nome. Seu nome passou, não volta mais. Passou seu nome no juízo investigativo, não volta mais. Acabou. 10 horas, não, chama de novo lá o nome do João, deixa eu dar mais uma olhadinha no João, vou dar mais uma chancezinha pro João. Não, acabou. Será apagado do livro de memorial de Deus e o seu nome será riscado do livro da vida. Próximo. Vi que todo o caso estava então, visão. Vi que todo o caso estava então decidido para a vida ou para a morte. Jesus apagará os pecados do seu povo. Apagaram os pecados do seu povo, desculpa. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento para os justos e mortos e então para os justos vivos. Agora eu te pergunto, se o juízo investigativo é para justos, mortos e justos vivos, são pessoas que são chamadas de justas por Ellen White. Portanto, são pessoas que foram o quê? Justificadas por Cristo. Portanto, se foram justos, justificados, ainda mesmo assim, você vai perder sua salvação. E o centro do contexto do adventismo não é ganhar a salvação, é perder. Perder a salvação pelos atos definidos por Ellen White pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui você vê, poxa, são justos que estão mortos. Bom, esses já não podem fazer mais nada. Mas se eles são justos mortos, como é que o nome dessa pessoa vai ser riscado do nome do livro da vida? Me explica um absurdo desse. É um absurdo sem tamanho essa teologia adventista. E o adventista do sétimo dia que vive com medo, sem a certeza da salvação, por absurdos como esse. Quantas vezes eu já vi, eu vou abrir um parênteses aqui, quantas vezes eu já vi em pregações, o pastor chega lá na frente, o pregador chega lá na frente e fala assim, irmãos, quantos vocês estão salvos? 15 gato pingado, levanta a mão. E levanta a mão com os outros olhando para o lado, achando, você está se sentindo salvo? Porque eu não estou me sentindo salvo. E chega um momento que não se sentir salvo parece algo que é bom, porque você está sendo humilde, você está sendo uma pessoa que está quebrantada. Não, olha, não, quem sou eu? Quem sou eu para dizer que eu estou salvo em Jesus Cristo? O clima no adventismo é esse. Tanto é que pergunta lá. Entra lá numa igreja adventista e pergunta, quem de vocês está salvo aqui? O adventista não tem coragem de levantar a mão e dizer, eu estou salvo, eu estou garantido, eu estou salvo em Cristo, eu vou para o céu, eu irei para o céu, eu estou salvo em Cristo. O medo que eles têm de dizer isso é tão grande. Por quê? Porque como é que você vai dizer se está salvo se você não sabe se o seu nome, lá em cima, já passou? Não é verdade? Mais um. Em breve, Ellen White dizendo, em breve, ninguém sabe com breve. Em breve, ninguém sabe com breve, passará aos casos dos vivos. Na terrível presença de Deus, nossa vida deve vir em revista. Não sabemos em breve. E é aí que está o ponto adventista. Aí que está a forma como ele pega no teu pescoço, ele vai te amordaçando, ele vai te sufocando, ano após ano. Por isso que você se sente cansado dentro do adventismo. Por isso que você se sente cansada dentro do adventismo. Porque você vive numa rodinha de camundongo onde a salvação nunca está alcançável. Parece que você fica parecendo, sabe aquele cavalo
que tem uma cenoura na frente, que fica pendurada, né, na cabeça do cavalo, uma estrutura, né, tem uma cordinha e a cenoura fica lá balançando, uma maçã, uma cenoura, e o cavalo fica tentando indo ali, tentar pegar aquela maçã, tentando pegar aquela cenoura e nunca pega. Por quê? Porque fisicamente a distância é grande. Então, para o cavalo pegar aquela cenoura, só se quebrar a corda ou se ele arranjar uma forma de quebrar o mecanismo e abocanhar, né, a maçã e a cenoura. É feito para fazer com que o cavalo ou o animal tenha a impressão, tenha a sensação de que é algo alcançável. Dentro do Adventismo é a mesma coisa. A salvação, ela é alcançável. Você vai alcançar a salvação, sim, se você fizer isso e aquilo. Não, sim, você vai alcançar a salvação. Se você está guardando o sábado, você está dando dízimo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. É isso. A salvação, ela é uma barganha no Adventismo. Uma barganha. Então, todos os sermãos bonitos que você ouve por aí, Novo Tempo, tudo aquilo ali é um teatro, é uma falsidade, é uma grande mentira, porque a autoridade da igreja adventista diz o contrário. Ok? Mais um texto. As criaturas não caídas, nós falamos aqui do ET de Varginha, por exemplo, como sendo um ser, né, extraterrestre, o ET de Varginha. Nós não sabemos se ele não caiu em pecado, se ele não comeu da árvore do fruto do planeta dele, do bem e do mal, a gente não sabe disso, porque Ellen White inventou tudo isso. Mas vamos lá. As criaturas não caídas de Deus não são oniscientes. O ET de Varginha, ele não é onisciente. Então, elas não podem ler o coração, tanto o meu quanto o seu. Tá? Portanto, um juízo, no caso investigativo, é necessário antes da segunda vinda de Cristo. Vou repetir para você, antes da segunda vinda de Cristo, ok? Para separar o verdadeiro do falso, para demonstrar ao universo, aos outros ETs, interessado a justiça de Deus em salvar o crente sincero. A questão está entre Deus e o universo. Juízo investigativo é para Deus e o universo, não é para você. Não entre Deus e o verdadeiro filho. Isso requer a abertura dos livros de registro, a revelação daqueles que professam a fé e cujos nomes foram registrados no livro da vida. Está no livro The Seventh-day Adventists Believe, nesse aqui. Na página 361, esse texto. E tem outros textos horríveis aqui dentro também. Um livro que mostra exatamente o que a Igreja Adventista acredita, um livro oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Crenças. Ok? Vamos lá então. Mais um, cada pessoa deve ser testada e achada sem máculas, nem ruga, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, você tem que estar perfeito quando o seu nome passar em revista no juízo investigativo. Volto a perguntar, quando o seu nome vai passar no juízo investigativo? Ninguém sabe. Nem Ellen White sabe, nem o pastor da sua igreja sabe, nem o tesoureiro da sua igreja sabe, nem o presidente da sua igreja sabe, da associação, nem o secretário que está mentindo lá com as fichas de batismal, fichas batismais falsas, sabe quando o seu nome vai passar em juízo, no juízo investigativo. Michelson Borges não sabe, Eleazar não sabe, os influenciadores, a outra influenciadora lá que fala que defende Ellen White com 7 quilos de maquiagem e 400 brincos na cara, também não sabe. Ivan Saraiva não sabe. Nenhum deles sabe quando é que seu nome vai passar no juízo investigativo. Nenhum deles sabe. Sérgio Monteiro não sabe quando seu nome vai passar no juízo investigativo. Ninguém sabe. Então você vive dentro de uma constante tensão teológica, onde você, como Ellen White acabou de dizer aqui, leia, cada pessoa deve ser testada e achada sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Perfeitinho, limpinho, cordeirinho perfeitinho. Isso vem de Satanás. E todos eles, todos os pastores adventistas, defendem essa teologia demoníaca de Satanás. Ao abrir-se os livros de registro no juízo investigativo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando primeiro por os que viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, e o que ela disse, nós estamos falando que a salvação e perdição, lembra? Lembra dos dois aqui do lado? Dá uma olhada aqui nas duas imagens, do João e da Maria, que eu mencionei anteriormente, está aqui, ó. O João está perdido, e a Maria está salva. Como nós sabemos disso? Porque Ellen White falou, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Maria foi aceita, está viva. Está viva.
João está perdido e continua vivo. Continua vivo. Aí eu falo assim, a onisciência de Deus vai para onde? No Adventismo, Deus é onisciente? Você acha que Deus é onisciente no Adventismo? Mas não é, porque senão ele precisa de livros. Jesus é onisciente no Adventismo? Não, ele precisa de livros. O que ele vai fazer sem os livros? Não vai fazer nada. Sem livros não tem conversa. Então Deus depende de livros, Jesus depende de livros, o Espírito Santo depende de livros, o ET de Varginha precisa de livros, o anjo precisa do livro, livro. Acho que se Ellen White vivesse hoje seria talvez tablets, talvez seriam e-mails, não sei. Vai saber o que o anjo mostraria para ela, né? Então tá aí. Adventista, eu pergunto para você: você está salvo ou você está perdido? Você está salva ou você está perdida? Essa é a pergunta que eu tenho para você, Adventista. Você vai continuar acreditando nesse absurdo? Você vai continuar indo à igreja adventista, financiando a igreja adventista? Vai continuar me enviando dinheiro para que eles continuem pregando essa mentira teológica? Você vai continuar sustentando a igreja com o seu tempo, com os talentos que Deus te deu, com a sua energia, com seus esforços, sustentando uma teologia nefasta como essa? É isso que você vai fazer? Quais são as 12 consequências psicológicas mais intensas com relação ao juízo investigativo? Vamos a ela rapidamente. Todas elas. Impossibilidade de certeza de salvação. Tensão do julgamento com aprovação incerta. Ansiedade perpétua sobre o juízo. Medo crônico de quando o nome será julgado. Ninguém sabe. Terror de morrer imperfeito. Pânico de morte antes de alcançar a perfeição de caráter. Toque religioso patológico. Obsessão incontrolável com confissão de pecados. Eu já conheci pessoas assim, que não conseguem parar de falar, Senhor me perdoa porque eu fiz isso, Senhor me perdoa porque eu fiz aquilo, Senhor me perdoa. Vivem num trauma, num constante trauma, numa neurose completa, teológica, instalada pelo Adventismo no sétimo dia. Perfeccionismo impossível, obsessão em vencer todos os pecados antes do juízo. Juízo que nem ele nem ela sabem quando vai acontecer, o tal do juízo investigativo. Quando o nome delas vai passar. Culpa paralisante, incapacidade de aceitar falhas como perdoadas. Existem milhares e milhares de adventistas que não se perdoam e não aceitam perdão porque eles querem ser perfeitos. É uma culpa. Não aceito. Quantas vezes? Deus como um juiz severo, medo ao invés de amor no relacionamento com Deus. Depressão crônica, desespero de nunca ser o bom bastante. Isso está acontecendo com você. Veja. Faça uma avaliação pessoal agora. Você sente alguma dessas, algum desses sintomas? Você está passando por algum tipo dessas consequências psicológicas por ter vivido no Adventismo no sétimo dia? Eu convido você a conversar com você mesmo. Faça uma autoavaliação. Depressão crônica, hipervigilância espiritual, monitoramento obsessivo de cada pensamento e ação. Trauma religioso duradouro, necessidade de terapia para processar danos psicológicos. Medo de fechamento da porta da graça, terror de que tempo de provação, de que o tempo de provação termine sem aviso, que acabou, fechou a porta da graça e você não ficou sabendo. Paralisia decisória, incapacidade de decidir por medo de erro moral. Não sei o que eu vou fazer aqui, será? Se eu fizer isso, nossa, eu preciso comprar um remédio, mas será que eu vou na farmácia? Hoje é sábado, será que Deus vai me perdoar? Senhor, me perdoa, eu preciso ir à farmácia, eu tô com muita dor. Olha as coisas que passam na cabeça do Adventista. Então vamos lá, como é que você se cura? Como é que você pode ser curado? São passos e leva tempo, tá? Mas vamos citar aqui 4 textos que eu quero destacar para vocês com relação a isso. Nenhuma condenação, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se, para os que estão em Cristo Jesus, não estão na igreja adventista, não estão com Ellen White, não estão sem beber café, não estão sem comer bacon, para que estão em Jesus Cristo. Amor perfeito lança fora o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Entenda, essa última parte, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, quem é amor? Cristo.
Jesus Cristo é a revelação do amor perfeito. Ou seja, se você não está em Cristo, é óbvio que você vai viver em medo. É óbvio que você vai, num funeral de uma pessoa adventista, um falecido da igreja adventista do sétimo dia, e a única coisa que se canta dentro de um funeral de igreja adventista é breve Jesus voltará. Lá não é mencionado que aquela pessoa está salva. Sabe por quê? Porque ninguém lá pode, no meio do funeral, ao redor do caixão, ninguém pode dizer assim, olha, não, fulano tá salvo. Ó, garantido que ele tá salvo. Peraí, o fulano passou a vida inteira na igreja adventista, um cristão honesto, uma pessoa devota, um servidor do próximo, amando o próximo. Como é que você olha para um cristão dentro de um caixão e você fala assim, olha, não tenho certeza se ele foi não, viu? Será que ele pediu perdão por todos os pecados antes daquele acidente de carro? Será que ele pediu perdão por todos os pecados dele, nominalmente, antes de morrer afogado naquele rio? Será que ele pediu perdão por todos os pecados dele antes da nave, do avião cair e explodir? As perguntas dos adventistas são essas. Não existe certeza, por isso que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e o amor é Cristo. Ok? Passado da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha o verbo, tem a vida eterna. Tem, agora, tem. Não entra em juízo, nem em juízo investigativo. Não adianta, a Bíblia está falando aqui. O difícil não é a Bíblia falar. O difícil é o adventista aceitar. O difícil não é Jesus falar. O difícil é o adventista ouvir. Não entra em juízo, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Mais um. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos quando nós somos justificados pela fé? Nós temos paz. Mas a Ellen White vai lá e fala que os justos que estão sendo avaliados no juízo investigativo, eles não podem ficar tranquilos da sua salvação. Não podem. Aliás, Ellen White fala, não devemos ensinar que as pessoas, para as pessoas que elas são salvas, que elas estão salvas. Então, a paz em Cristo, o adventismo joga fora. A certeza de que você passou da morte para a vida, o adventismo joga fora. O aperfeiçoamento e a ausência do medo, no amor em Cristo, o adventismo joga na lata do lixo. Ele vai colocando, ele vai sufocando você dentro da igreja. Ele vai te sufocando, até não ter mais espaço para você respirar Jesus Cristo. Você tem que respirar Ellen White. Vamos lá, último ponto. Quarta estratégia da igreja adventista, que é o tal do sair da igreja, que é sair do remanescente. Tá? Sair é igual a apostasia, rebeldia, estar com a Babilônia, principalmente porque se a pessoa sai da igreja adventista e ela vai para Cracolândia, ela está bem melhor do que a pessoa que sai da igreja adventista e vai para a Assembleia de Deus. Porque o adventista que vê um adventista indo para a igreja Assembleia de Deus, a igreja católica, a igreja metodista, batista, esses são do diabo, da Babilônia. Agora, o cara que saiu da igreja adventista, negou a Cristo, chutou a cruz, não quer mais saber de Deus, está lá enfiado na Cracolândia, não quer mais saber de nada. Esse tem mais valor do que uma pessoa que está dentro de uma igreja cristã, servindo a Deus. As pessoas, na visão da igreja adventista, são medidas de acordo com a porta da igreja que elas entram. Por isso que existe um desespero tremendo dos adventistas para eles falarem assim, que igreja que você está? Que igreja que você está? Qual igreja que você está? Na hora que você sai. Ou quando você deixa de ir à igreja adventista, por muito tempo, a pessoa fala, está indo para alguma igreja? Que igreja que você está indo? E aí as pessoas, de forma sincera, falam, não, estou indo na igreja batista, não, estou indo na igreja presbiteriana, ou, não, estou indo na igreja assembleia. Estou indo na igreja metodista. Ali acabou, porque você está na Babilônia. Não, virei ateu, estou indo para lugar nenhum, sou ateu agora, não acredito mais em Deus. Aí o adventista te vê com os olhos melhores até, do que se você estiver participando de uma outra religião ou denominação. Tá? Perda da rede social, família, pressão relacional, a gente sabe disso, converso com muitas pessoas, praticamente toda semana, sofrendo pressão familiar, sofrendo pressão social por terem deixado o adventismo. Aliás, eu quero deixar um aviso para pastores adventistas em regiões do Brasil que eu conheço, que estão falando para os maridos
anciãos e de departamento dentro das igrejas adventistas a abandonarem as suas esposas que saíram da igreja adventista. Aliás, os nomes desses pastores eu tenho anotado dentro dos testemunhos que eu recebo privados, no meu WhatsApp, nos áudios que eu recebo. Eu sei quem são esses pastores que estão dizendo para os maridos casados de mulheres que não são mais adventistas, as esposas que abandonaram o adventismo, que eles devem procurar outra esposa dentro da igreja adventista. Eu sei quem são esses pastores. Eu sei quem são. E se continuarem nessa forçação de barra para destruir uma família, por conta de uma placa de igreja, eu vou colocar o nome de vocês aqui no canal. De cada um de vocês. E vou falar para vocês qual que é o seu papel no ministério de família da sua igreja quando você quer destruir a família de uma pessoa porque a esposa ou o marido não participam mais da igreja adventista do sétimo dia. O que você está fazendo é um trabalho do diabo. O que você está fazendo é um trabalho de Satanás destruindo uma família porque a esposa ou o esposo não querem mais fazer parte da igreja adventista. Então uma falta de vergonha na cara, uma canalice desses, entre aspas, pastores, fomentando no coração desses cônjuges que eles devem procurar outras pessoas dentro do arraial adventista e abandonar sua família, abandonar suas esposas e pedir carta de divórcio. Vida na IASD, na SD, vira uma âncora emocional, e eu sei de muitas pessoas que estão sofrendo por causa disso, tem medo de sair da igreja adventista porque não tem vida social, ou tem medo de ter um trauma emocional por solidão, porque toda a sua vida foi baseada no adventismo, e você não tem forças para encarar a verdade, você não tem forças para olhar para a situação que você está vivendo dentro da sua igreja, que é uma situação vexatória, e mesmo assim você passa por abusos teológicos, abusos eclesiásticos dentro da igreja, e mesmo assim você fica engolindo sapo um atrás do outro, porque você não sabe o que vai ser da sua vida se você sair da igreja adventista. Como se não houvesse vida depois do adventismo. Como a partir do momento que você sai do adventismo, sua vida acabou. Não tem Jesus, não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem a graça, não tem o amor, não tem nada. Deus vai te abandonar. Acabou. Medo escatológico. E se tudo acontecer e eu estiver fora? Olha só, aquele medo psicológico da arca de Noé, que é colocado dentro da vida das pessoas dentro do adventismo. Vamos para alguns textos, são um pouco mais longos para dar um contexto todo, mas creio que são válidos nessa última parte. É plano de Satanás, de quem? De Satanás, enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, que são os livros de Ellen White. Satanás sabe como fazer seus ataques, os dons os dons são então questionados. No caso, o dom dela, né, o dom de profecia dela. Então, naturalmente, eles têm pouco peso e as instruções dadas através da visão são desconsideradas, da visão dela. Segue-se ceticismo em relação aos pontos vitais da nossa fé, teológicos, os pilares da nossa posição, teologia de novo, depois dúvida quanto às Sagradas Escrituras, e então a marcha descendente para a perdição. Quando os testemunhos que uma vez foram criados, testemunhos, livros de Ellen White, testemunhos são livros de Ellen White. Quando os testemunhos, livros de Ellen White, que uma vez foram criados, são duvidados e abandonados, Satanás sabe que os enganados não pararão por aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-los em rebelião aberta, que se torna incurável e termina em destruição. Ou seja, quando você sai da igreja adventista, você abandona Ellen White. Você abandona a posição que Ellen White tem dentro da sua vida, como autoridade na sua vida. Então, autoridade espiritual, diga-se de passagem, eu não falo apenas da posição autoritária eclesiástica que ela tem na igreja, mas o peso drástico que os livros dela fazem na vida e na teologia adventista, inspirados por um demônio chamado de anjo acompanhante. Dentro desse contexto que ela diz, se você me negar, você vai morrer perdido, porque você vai cair em destruição. E ela desenha aqui o passo a passo de como isso vai acontecer. Isso é sair do adventismo. Ah, mas na minha igreja, na igreja adventista, ninguém fala que se eu sair da igreja adventista, nossa, eu vou ser perseguido, Deus vai tirar a mão sobre mim. Sim, isso é pregado. Sim, isso é defendido na teologia adventista, na raiz da teologia adventista, que é o adventismo do sétimo dia, que é Ellen White. É uma declaração solene que faço à igreja que nem 1 em 20
cujos nomes estão registrados no livro da igreja, está preparado para encerrar sua história terrena e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo quanto o pecador comum. Olha só que coisa aqui, Ellen White fazendo um alerta em 1893 com relação ao estado das pessoas lá do Adventismo, falando, olha, nenhum em 20 se salva. Se morrer agora, se Jesus voltar agora, não salva nenhum em 20. E vai ficar, e eles estão, desse grupo, são tão pecadores quanto o pecador comum. Aí você percebe a separação, né? O adventista do sétimo dia, ele é diferente do pecador comum. Ou você é tão igual quanto estão lá fora. Olha a posição, como ela se comunica com a igreja. Olha como a profetisa do Senhor, entre aspas, fala com a igreja. Desses que estão no livro da igreja, não salva pouco. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem a Babilônia ou qualquer parte da Babilônia fariam melhor em ficar em casa. Que parem e considerem qual é a mensagem a ser proclamada nesse tempo, em vez de trabalhar com agências divinas para preparar um povo para estar de pé no dia do Senhor. Eles tomaram sua posição com aqueles que é um acusador dos irmãos. Nem falar, nem apontar os pontos nefastos teológicos diabólicos da igreja adventista, a Ellen White permite que as pessoas falem. Isso você não pode nem discordar dentro. A ausência de liberdade de consciência da igreja adventista é absurdo. É absurdo. Questionar o pastor, questionar o presidente da associação, o secretário da associação, o ministerial, que são parte de uma corja de agentes do diabo pregando esse tipo de doutrina nefasta dentro da igreja adventista. Mais uma coisa é certa, aqueles adventistas do sétimo dia que tomam sua posição sob a bandeira de Satanás, primeiro abandonarão sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos, livros de Ellen White, de Deus, que ela chama de testemunhos. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo nos testemunhos. Então o diabo quer que você perca a sua fé em Ellen White. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Satanás. Isso é um absurdo, porque foi o Satanás que inspirou Ellen White a escrever esses livros. Muitos ficarão em nossos púlpitos com uma tocha de falsa profecia em suas mãos, acesa da tocha infernal de Satanás. Meu Deus! Essa mulher, além de ser uma mulher que não gosta da vida, não tem alegria no coração, Cristo não habita dentro dela, com tanta lástima para ser compartilhada nesses testemunhos que ela tanto defende, sendo que o próprio diabo, a própria inspiração vinha dessa entidade maligna que andava com ela, chamada anjo acompanhante. Então é um absurdo, ela mesma falando dela mesma. Ela mesma escrevendo dela mesma, falsa profecia, a tocha da falsa profecia que ela representa, Ellen White, em pessoa. Conforme a tempestade se aproxima, uma grande classe que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, ou seja, nas teologias adventistas, mas que não foi santificada mediante a obediência em verdade, aí você vê santificação através de obediência, e a verdade adventista, abandona sua posição e se une aos ranks, né, aos ranges, ou ao ranqueamento, né, ao grupo da oposição. Ao zarandear de Deus, varre multidões como folhas secas. E aí vem aquela coisa da separação, né? Aqueles que só acreditam nas 3 mensagens angélicas, aqueles que acreditam na mensagem de saúde, aqueles que acreditam no juízo investigativo, aqueles que acreditam na guarda do sábado para salvação, no decreto, tudo isso vai se transformando. Então, o resto, é como ela disse, são folhas secas, não valem nada. Como ela mesma falou, 1 em 20 não tem condições de alcançarem o céu. Vocês são como os pecadores comuns, como nós lemos aqui agora, quanto o pecador comum. Christian Service, página 41. Como ser curado? O que você precisa de Adventismo do sétimo dia? O que você precisa, você que saiu do Adventismo e ainda está em trauma com relação ao Adventismo do sétimo dia? O que eu digo para você? Crer no que Jesus disse e crer em Deus. Vamos lá, João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais a viver segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o
Espírito, tem o Espírito Santo dentro de você. Você não irá perecer, olha só, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha que promessa poderosa de Cristo Jesus para você hoje. Ninguém vai te arrebatar dos braços do Pai. Justificação e salvação pela fé. Onde, pois, está a jactância? Pois foi excluída? Por qual lei? Essa pergunta que Paulo faz aos romanos. A das obras? Não, pela lei da fé. E aí Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Romanos 3, 27 a 28. Então, meu amigo, o resumo da ópera, para a gente fechar esse vídeo, o resumo da ópera é esse aqui, ó. Adventistas são subjugados por quê? Juízo e investigação para salvação, e aí tem os módulos desse juízo, dessa pressão, dessa maluquice de controle completo da mente das pessoas dentro do Adventismo Sétimo Dia. Adventistas são remanescentes de uma grande mentira adventista. Sábado para salvação substituindo Jesus, dieta para salvação, uma mentira adventista, dízimo para salvação substituindo Jesus novamente, decreto dominical, mais uma mentira adventista, negar Ellen White traz perdição, substituindo Jesus, maldição institucional, abandonar a igreja em vez de abandonar Jesus, um contrapeso maluco que acontece dentro da igreja adventista, viver sem intercessor, há uma promessa de Ellen White que nós iremos viver sem a intercessão de Cristo, juízo investigativo, que é a incerteza da salvação, porco, café, chá, que são tudo pecado dentro da igreja adventista, mentira adventista, e Miguel sendo Jesus, tendo uma natureza angélica, não um título, uma natureza, mais uma mentira da igreja adventista. Então, um alerta para os adventistas hoje é o seguinte, presta atenção nesse verso de Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, se é Jesus falando, lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos trocar aqui para dentro do contexto do adventista por alguns minutos, olha que interessante. Um alerta para os adventistas, olha como esse verso se encaixa bem no contexto adventista. Ele vai lá, Jesus fala, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, tal, tal. Aí ele disse, olha, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós. Aí vem o adventista. Em teu nome eu dei o dízimo. Em teu nome eu guardei o sábado. Em teu nome eu segui padrões exigidos por Ellen White. Em teu nome eu não comi bacon. Em teu nome eu não tomei café. Em teu nome te chamava de Arcanjo Miguel. Em teu nome eu me batizei na igreja adventista do sétimo dia. Então dá para pegar esse verso e colocar toda a estrutura adventista embaixo. E aí o que Jesus vai falar para vocês? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu pergunto para você, adventista, é isso que você quer ouvir da boca de Cristo? É isso que você quer ouvir da boca de Jesus Cristo? É essa mensagem que você quer ouvir de Jesus Cristo? Então, aceita a palavra de Deus, adventista, de uma vez por todas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Não tem juízo investigativo que tire a vida eterna que Cristo nos dá. Não tem juízo investigativo que tire a certeza na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo e na ascensão de Jesus Cristo. Não tem juízo investigativo que tenha poder para tirar a paz que Cristo te dá. Não tem doutrina adventista, não tem guarda sabática, não tem dieta alimentar, não tem nada que tire e deva substituir Jesus Cristo na sua vida. Meu Pai, continua Cristo, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Mais uma vez eu falo para você, peço encarecidamente para você, adventista ou pessoa que saiu do Adventismo do sétimo dia ainda sofre com tensão, com apreensão, com dor
machucado no seu coração por conta de todas essas doutrinas, todas essas mentiras teológicas que foram inseridas dentro do seu sistema, do seu emocional, do seu coração. Vire para Jesus e fale: Jesus, eu te aceito hoje. Fala assim: Jesus, eu rejeito Ellen White da minha vida. Eu não quero saber dessa mulher, eu não quero saber dos escritos dessa mulher, eu não quero saber dos livros dessa mulher. Senhor, eu te aceito, eu quero somente a Bíblia, somente a palavra de Cristo, somente a verdade, nada mais. Não quero lição de escola sabatina, não quero livro Grande Conflito, eu não quero livros do Espírito de Profecia, eu não quero nada de teologia adventista. Me dê apenas a Bíblia, apenas Cristo, apenas a graça de Cristo. Ore e faça esse pedido hoje, e Cristo Jesus vai habitar no seu coração. O verdadeiro, não o arcanjo Miguel, o verdadeiro Cristo Jesus vai habitar na sua vida, em nome de Jesus. Abandone essas teologias de demônios, esses evangelhos de demônios, adventistas do sétimo dia. Volte seus olhos para Cristo. Abandone Ellen White, rejeite Ellen White, rejeite o decreto dominical, rejeite o medo, que é a incerteza de salvação que você tem na sua vida, ou que você tem carregado por tantos anos. Abandone isso em nome de Jesus. E eu peço a Deus que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus recursos, que o seu dinheiro seja usado para abençoar outras pessoas próximas a você, não uma pirâmide organizacional. Que o dízimo, se você quiser tirar, independente da quantidade que você queira, que seja dado com alegria e que você possa abençoar vidas reais. Que isso não fica parado dentro de uma conta bancária de uma igreja, mas que vai ajudar na mesa do pobre, que vai ajudar na mesa da viúva, na doença de alguém que está passando por dificuldade, no ministério que você queira abençoar. Abençoe as pessoas, mas faça isso se Deus tocar no seu coração. Busque a Cristo em primeiro lugar. E com isso eu termino esse vídeo pedindo a Deus que abençoe a sua vida, pedindo a Deus que esteja com você, e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo estudo. Que você, mesmo com todas as dificuldades, talvez, a dificuldade de assistir esse próprio vídeo, de conseguir digerir essas informações, e de talvez achar ainda que esse vídeo está sendo enviado pelo diabo, pelo inimigo para a sua vida, para destruir sua jornada no Adventismo, lembre-se, Cristo Jesus é a resposta. Leia Gálatas, leia Efésios, leia Romanos, leia Marcos e leia Hebreus. Se você quiser fechar esse vídeo e começar a ler o livro de Gálatas hoje, eu tenho certeza que uma transformação vai acontecer na sua vida. E não pare por aí, não pare. Se você ainda acha que esse vídeo, esse canal, outros canais, outros vídeos ainda existem para perturbar a sua paz, para te trazer questionamentos, eu peço para você, feche esses vídeos, feche esse canal, não me assista mais, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Gálatas, comece pelo livro de Gálatas, entenda o que é a graça de Cristo, vá para o livro de Efésios, vá para o livro de Romanos, vá para o Evangelho de Marcos, vá para o livro de Hebreus. Não precisa assistir mais nenhum vídeo, mas eu faço um convite, abra a palavra de Deus somente. E Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso, e vai transformar, habitar sua vida e te selar com o Espírito Santo da promessa. Um abraço e a gente se vê no próximo.